pessoal, meu nome é Olga. Eu estou gravando o meu primeiro vídeo e eu vou fazer hoje a receita de um pão de ló de chocolate que rende um bolo de 4 quilos ou 4 bolos de 1 quilo. Isso vai depender do que você vai querer fazer. A receita é muito simples. Eu vou passar os ingredientes. Então você vai colocar numa batedeira de preferência planetária, porque essa receita ela rende muito na hora de estar batendo. Então você vai colocar 597 gramas de ovos. Pode colocar sem ter problema, sem medo de errar. Vai colocar 398 gramas de açúcar. E junto você coloca 80 ml de água, água filtrada de preferência. Você vai pegar todos esses ingredientes, vai levar para a batedeira e vai bater até dobrar de volume. Coloca o prolongador. Bate na velocidade 3 até dobrar de volume. Dá uns 10 minutinhos mais ou menos. Agora que o bolo, a massa já chegou nesse ponto dos ovos com açúcar, você vai misturar o trigo, o chocolate e o fermento. Vai ligar a batedeira novamente na velocidade 1 e vai colocar os ingredientes. Só o suficiente para misturar um pouco, porque o chocolate e a massa é meio pesada, então o bolo vai baixar um pouquinho, mas não tem problema, vai crescer normal. Então, com a batedeira ligada na velocidade 1, vamos acrescentar o restante dos ingredientes. A massa já baixou um pouquinho. Agora termina de misturar com o fouet. Não tira o prolongador porque a massa ainda está alta. Só mistura, não tem necessidade de bater. O chocolate que eu tô usando aqui é um chocolate 50%. Se você gostar um pouquinho mais forte, não tem problema, mas eu prefiro 50%, que não vai deixar o bolo muito amargo e também não vai deixar ele adocicado. Vai ficar uma massa bem fofa. Já está no ponto. Agora essa massa você vai pegar e colocar numa forma que já foi untada com margarina e colocado papel manteiga. Usa um pão duro. Aproveita toda a massa. Não tem necessidade de ficar mexendo muito porque ela já vai se ajeitando quando você vai colocando. Agora é só levar o forno pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos. Aqui o teste do palito funciona. Bom, pessoal, como eu já tinha feito essa massa de pão de ló, eu fiz na forma retangular. Mas como eu vou fazer um bolo de 3 quilos, parece pequeno. Mas como é um bolo napolitano, é um bolo um pouquinho mais pesado, vão mais camadinhas de recheio. Então, eu cortei para fazer um bolo de 3 quilos e a massa é bom sempre deixar de um dia para o outro. Fica mais fácil para ser cortada. Então, eu já cortei essa parte, eu vou aproveitar para fazer os bolos de pote. Os recheios, a receita vai ser colocada na tela.
um recheio bem líquido praticamente, coloquei um pouquinho de chantilly. Dependendo do gosto de vocês, pode estar colocando um pouquinho mais. Ele vai ser um bolo tipo sorvete, então ele vai ficar bem molhadinho e bem molinho. Mas não tem perigo de cair, de quebrar, tá? O chantilly, eu uso o chantilly park, mas vocês podem estar usando o que vocês já estão acostumados. Eu vou cortar a massa, eu vou tentar cortar em quatro, tá? E para tá podendo fazer o recheio. A massa tem que descansar de um dia para o outro, justamente para ter essa facilidade na hora de cortar. Porque é uma massa muito fofa, então na hora de cortar ela pode quebrar. Eu vou estar montando no aro, justamente por ser um bolo de sorvete. O aro fica mais fácil para estar desenformando. E de um dia para o outro você pode cortar mais camadas. Mas mesmo descansando de um dia para o outro, fica uma massa bem fofinha. Então, talvez tenha um pouquinho de trabalho na montagem. Vai esfarelar um pouquinho, mas não tem problema, nada que prejudique o resultado. Bom, como eu vou montar no aro, eu já coloquei um pouquinho de gel de brilho e o chantilly, que fica mais fácil na hora de desenformar. Para ele ficar um bolo tipo sorvete, eu vou umedecer ele com leite e leite condensado. Algumas pessoas preferem molhar com guaraná, eu não aconselho, tá? Mas vai do gosto de cada um. Eu prefiro o leite com leite condensado, que dá um gostinho bem gostoso. Pode deixar ele bem molhadinho mesmo. Aí fica aquele bolo parecendo sorvete, bem parecido com sorvete napolitano. A primeira camada de recheio vai ser o de chocolate escuro. Eu fiz com chocolate ao leite. E foi colocado 300 gramas de chocolate e 200 de creme de leite. Você faz a primeira camada. Coloca a segunda camada do bolo. Vai quebrar um pouquinho, não tem problema. E desce novamente. E vai fazendo assim a sequência com todos os recheios. Agora eu coloco mais uma camada de recheio. Eu vou colocar o recheio de morango. Depois o recheio de creme. Quer dizer, eu vou inverter. Mas a ordem não tem problema. O recheio de morango eu também fiz uma trufa de chocolate branco. E eu usei aquele pozinho saborizante, eu uso da Malvavelli. Mas se vocês não tiverem aí, vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu prefiro esse. Ele fica uma mousse bem gostosa. Algumas pessoas usam Tang para fazer, não querendo fazer propaganda do meu produto, mas algumas pessoas usam. Aí vai do gosto de vocês, vocês usam o que vocês tiverem à mão. Se vocês não tiverem determinado produto, vocês usam o que estiver mais próximo para vocês. Aí vai mais uma camadinha de bolo. Tanto que dá pra ver que fica um bolo bem alto. Às vezes ultrapassa um pouquinho. Eu tô fazendo de 3 kg, mas ele talvez ultrapasse um pouquinho os 3 kg. Umedece novamente. Aqui você vai colocar a terceira camada do recheio. E a última camada do bolo. Esse bolo, depois de pronto, vocês têm que cortar em fatias finas, justamente por ele ser alto. Aí ele fica muito bonito depois cortado. E fica gostoso também. Pra quem gosta de sorvete napolitano, como eu gosto, então vai ficar perfeito. Essa aqui é a última camada do creme. São camadas bem generosas, então esse bolo é um pouquinho caro. Vocês procurem, vocês que já trabalham com isso, eu não tô querendo ensinar nada, só tô dando umas dicas do pouco que eu sei. Então eu aceito sugestões. Mas procura, se vocês estiverem já fazendo pra fora, procura usar os
produtos como se você estivesse fazendo para sua casa mesmo, para sua família. Como você, eu acho que a minha família merece sempre melhor, então eu procuro fazer o que eu acho que a minha família vai gostar. Essa é a última camada do bolo. Eu já havia previamente colocado chantilly, né? Então fica mais fácil na hora de desenformar. Umedeço mais um pouquinho. Agora eu vou finalizar com o chantilly. Eu já vou dar uma camadinha e vou colocar esse bolo no freezer por 1 hora mais ou menos, para ele ficar bem firme, ficar mais fácil por ele ser de sorvete, para ficar mais facinho de estar desmontando e para finalizar a decoração. Você não precisa nem ficar caprichando muito aqui no finalzinho. Na hora que tirar do freezer, você faz o acabamento do bolo. Então, isso aqui é mais para poder dar um acabamento mesmo. Fica mais fácil no finalzinho. Agora, levar para o freezer, deixar mais ou menos 1 hora ou meia hora, depende da pressa de vocês, mas eu aconselho ficar 1 hora para ficar bem firme. Tá? Aí depois a gente vai estar finalizando o bolo. Aí vocês vão ver como é que o bolo ficou prontinho. Agora já desenformei o bolo, depois de ter ficado mais ou menos 1 hora no freezer, para ele ficar bem firme. E tô finalizando as imperfeiçõezinhas que sempre tem para finalizar com a decoração. Como vai ser feito um outro acabamento, então não tem tanta necessidade de deixar tão perfeitinho, que vai finalizar agora com chantilly. É bom estar sempre dando uma limpadinha na espátula, conforme você vai mexendo, para tirar os excessos do chantilly. Deixa um guardanapinho limpo do lado. Agora a gente vai estar finalizando a decoração. Então não tem problema que fique algumas falhinhas, que vai ser consertada agora com o chantilly.
decoração, para dar um brilho. Esse é o fruta-cor. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje com o bolo totalmente finalizado. E se vocês quiserem mais alguma dica, tirarem alguma dúvida com relação a isso, vocês podem estar acessando, se inscrevendo no link. E eu vou estar respondendo todas as dúvidas. Se puder ajudar, eu ajudo. Se eu não tiver condições de ajudar, eu procuro um meio de achar uma resposta adequada. Eu não mando muito bem nas rosas, porque eu tenho a mão muito quente para mexer com chantilly. Então eu começo a estar decorando e ela vai derretendo um pouquinho. Mas quem tem a mão muito boa para fazer isso. E qualquer dúvida, a receita vai estar no link. Vocês podem estar entrando no link, estar acessando os pesos de tudo que foi usado, inclusive das trufas que foram usadas. Eu vou estar colocando tudo disponível no link. Então espero que vocês gostem, curtam e compartilhem. Obrigada!